Salve, salve nação tricolor. Estamos aqui junto novamente para segunda edição desse novo projeto aí, o bate-papo de arquibancada. A gente pede desculpa pro pessoal ainda. A gente ainda tá sem vinheta, tá difícil aí, fazer vinheta não é uma coisa fácil. Tem que ter equipamento e tudo para fazer vinheta. Mas vamos lá, devagarzinho a gente vai tocando. Boa noite a todos aí, boa noite, Brunão. Boa noite, Fernandão. Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos os torcedores tricolores. E vamos aí para a segunda edição desse bate-papo de arquibancada com um desastre na quarta-feira e uma boa vitória no jogo de ontem. Vamos aí, né? Vamos falar do apagão do São Paulo na quarta-feira, né? Meu Deus do céu. Puta, Bruno, é complicado, cara, mas antes de qualquer coisa eu já vou falar, porque eu disse para algumas pessoas que eu ia falar, não vão me cobrar depois, entendeu? Eu disse que foi uma vitória, uma derrota vergonhosa, mas eu falo para você que veio numa hora boa. Uma hora boa, puta, para ninguém me xingar e não falar nada, para que as pessoas entendam quando eu digo que vem numa hora boa é assim. O São Paulo não é tudo isso. Isso é fato. É só analisar. São Paulo fez umas boas partidas, o Ganso fez umas boas partidas. Apesar que eu acho que ele fez um excelente primeiro tempo contra o Fluminense. E aquilo que eu disse para você no último jogo do São Paulo, que foi nossa primeira edição, foi no jogo do São Paulo contra o Flamengo, é que o time do Flamengo é um time totalmente desorganizado. Me preocupa muito como o nosso time cai de rendimento no segundo tempo. É visível a caída de rendimento do São Paulo no segundo tempo. São Paulo teve um apagão. O menino aí que crucificaram, tô falando só do jogo contra o Fluminense, o Lucas Silva. Cara, ele não fez o gol contra, a bola bateu nele, foi uma coisa totalmente sem querer, ele estava no lugar errado na hora errada, pelo menos no meu ponto de vista. Só que assim, Bruno, quando eu digo que foi uma derrota, não sei, não digo que necessária, porque nenhuma derrota é necessária, mas que veio numa boa hora, veio para o São Paulo poder ver as fragilidades do time contra um time um pouquinho melhor organizado do que aquilo que a gente. Porque de todos os times que nós jogamos até agora, o Fluminense era o que tinha uma organização um pouquinho melhor. A gente pegou os Galinha, só que quem assistiu o jogo aí contra os Galinha pode ver que os caras passaram os 90 minutos atrás. Numa falha de marcação, os caras fez o gol. Beleza? Mas vai servir, no meu modo de entender, para dar uma corrigida no time. Você entendeu? E, puta, foi vergonhosa, mas foi uma paulada que pode fazer bem pra gente, analisando o time e o futebol. Como torcedor, nunca gostaria de uma derrota vergonhosa desse jeito. Mas, analisando o que essa derrota pode trazer de benefício pra gente, foi na hora certa, hora da parada da Copa, que a gente tem a possibilidade de ajeitar o time. Fernando, essa derrota meio que serviu para colocar o São Paulo, colocar a barba de molho, né? Porque não adiantava achar que devido à vitória contra o Flamengo, que a gente jogou com a zaga só com o Antônio Carlos, achar que contra o Fluminense ia ser a mesma baba que foi contra o Flamengo. E mesmo assim, contra o Flamengo, a gente passou alguns sustos, né? No segundo tempo, foi um time totalmente diferente. O Fluminense veio para cima. A gente vai falar daqui a pouco dos erros, tanto individuais aí, quanto do erro coletivo. Mas acho que, assim, vitória nenhuma é boa, mas como você falou, veio na hora certa, porque não está num momento decisivo do campeonato ainda, está no começo, e serve também para o São Paulo abrir o olho aí contra equipes que estão um pouco mais organizadas, né? Cara, nenhuma derrota é boa. Mas veio numa hora que o São Paulo vai ter tempo para corrigir. O único ponto bom disso tudo é que o São Paulo vai ter tempo para corrigir o que aconteceu. Espero que realmente corrija, né? Vamos e convenhamos. Precisamos de reforços, né? Cara, a gente precisa de reforços, a gente precisa do volante. Muito se falou aí do Estevam Cambiasso, entendeu?
Eu falo para você de coração que ele já foi muito bom jogador, hoje em dia não sei como que tá. Só que, cara, eu vou falar uma coisa para você, Bruno. Dá uma olhada aí, ó, nesse torneio de Toulon aí, Rodrigo Caio jogando de primeiro volante. Ah, não é parâmetro? Não sei, cara, se é parâmetro ou se não é. Mas ele vem fazendo um bom jogo, um bom campeonato. Hoje, cara, se não dá para trazer dois, que o ideal seria trazer um zagueiro e um volante, no meu modo de entender. Se E não, mais um lateral direito. se não dá para trazer dois, entendeu? Traz pelo menos o zagueiro, que aí você pega o Rodrigo Caio, que já é primeiro volante de marcação, e adianta ele, cara. Ano passado no Brasileiro, naquela recuperação que a gente teve para não passar uma vergonha de repente estar caindo, muitas vezes ele jogou de primeiro volante recuando para jogar de terceiro zagueiro como líbero. E funcionou muito bem, entendeu? E nossa zaga ano passado era mais limitada que esse ano. Então, eu acho que, pelo menos, cara, se você traz um zagueiro, você não resolve, mas já dá uma ajudada. O único problema disso tudo é o Muricy tirar o Michael. Não, e outra assim, Fernando, tem hora que eu olho o Reinaldo jogar, eu fico pensando se realmente o Clemente Rodrigues é tão ruim quanto ele, se o Carleto é tão ruim quanto ele, porque é muito deficiente a marcação do Reinaldo. E o cruzamento dele, então, nem se fala. É muito abaixo, cara, muito abaixo. São Paulo vai e me renova o contrato do cara por 4 anos. 4 anos a gente vai ter que aguentar o Reinaldo. Ou então emprestar ele aí. Ou então, até mesmo o Cortez. Será que o Cortez com o Muricy Ramalho não ia aprender a marcar? Então, cara, mas o Muricy pediu o Cortez, a diretoria não deixou, né, cara? Deve Então, ter. aí. São. Existem vários boatos de várias coisas, mas assim, agora trocou a presidência. Quem sabe aí quando encerrar o Começo do ano. empréstimo dele aí no final do ano aí, o Criciúma, de repente ele não volte, entendeu? E na lateral direita também. O Luiz Ricardo não se adaptou. Né? Nítido que o Muricy não tem a mínima confiança nele. Coloca Paulo Miranda. Acho que até se precisar improvisar o Rodrigo Caio lá, ele improvisa, mas o Luiz Ricardo perdeu muito espaço. É um jogador que todo mundo elogiou a contratação, todo mundo queria o Luiz Ricardo. E ele não se adaptou, não sei se sentiu a camisa aí, mas não tá jogando nada quando entra, né? Então, assim, são algumas posições que a gente precisa, mas zagueiro também. O Lucão aí que. Assim, eu não. Na verdade, Fernando, eu nem cheguei a criticar ele na quarta-feira, porque foi uma pane Geral. geral, assim. E o segundo gol do Fluminense era questão de tempo. Se não fosse o Lucão, era outro que faria. E o duro que foi totalmente sem querer, né, cara? Ele ainda tentou Então, sair da bola, a bola bateu nele. não dá. Se fosse só o Lucão o culpado, tava bonito o time do São Paulo, mas o culpado não é só ele, né? E a gente precisa, ele deve sair do São Paulo, pelo que vem se falando aí também. O contrato dele eu não sei quando que termina, mas Vence em dificilmente o São março Paulo do vai ano que conseguir. vem. Então, dificilmente o São Paulo conseguirá ficar com o Lucão, que para mim é um zagueiro normal. Essa defesa do São Paulo sub-17 aí, tanto ele quanto o outro, o Lucas lá, para mim, os dois não valem um. Então, cara, mas Apesar dele ter sido importante ontem. ele pode até melhorar na mão do Muricy. O Muricy gosta dele por causa da estatura, porte físico e tal. É, eu confesso pra você, Bruno, só assim, rapidinho te atrapalhando, que assim, perto do que eu vi ele jogando no Sub-17 lá, que foi ano passado e o começo desse ano, e perto do que eu tô vendo ele jogar esses jogos aí que ele vem tendo oportunidade no São Paulo, no profissional, pra mim totalmente diferente. Não é o mesmo que jogou no Sub-17. Eu não sei se no Sub-17 ele se achava melhor do que todo mundo por já integrar o elenco profissional, fazia merda pra caramba. Agora, no elenco profissional, ele é o ninguém do elenco profissional, entendeu? Então joga mais sério, tem umas bolas no outro jogo, sem ser esse agora contra o Fluminense, eu acho que foi contra o CRB, se eu não me engano, que ele O jogou, né? Flamengo Não, mas eu acho que contra o CRB ele jogou também, não foi no jogo daqui, jogou. contra o Uhum. CRB, e ontem no jogo contra o Grêmio também, sobrou umas bolas para ele lá e bico para arquibancada.
entendeu? Apesar que ele é lento, eu acho ele mais lento que o Antônio Carlos. Mas, sei lá, o Muricy gosta. O Muricy gosta dele. A Muricy gosta do Maicon, porra. Tá osso. Entendeu? Eu acho ele um zagueiro super normal, Fernando. Pô, falando Super nisso, a normal. gente vai falar do jogo contra o Grêmio depois. Melhor Aham. notícia do jogo ontem foi o terceiro amarelo do Maicon. Sim, comemorei bastante. É, mas, assim, a gente precisa de pelo menos mais uns dois ou três zagueiros, cara. Pode ser que o Tolói volte aí, o Breno deve chegar, não sei também que esse imbróglio do Breno aí não acaba também. Mas a gente precisa de pelo menos três zagueiros, cara, porque não dá. Aí você olha pro banco, tem Paulo Miranda e Edson Silva também, que não dá para confiar. Não dá para confiar. Só tem o Antônio Carlos realmente da posição. Então a gente tem que se reforçar nessas posições. Precisamos de mais um volante. Sinceramente, Fernando, não sei se traria o Cambiaço. Não sei se seria um bom investimento, não, porque só vai pagar o salário, né? Mas não sei. Não sei se traria o Cambiaço. Acho que na América do Sul aí deve ter alguém com um estilo melhor do que ele, mais jovem do que ele já vem com 33 anos. Enfim, não sei. Eu sei que pelo menos para a zaga, mais um lateral direito, é, um lateral esquerdo a gente precisa para reserva. Não estou falando para titular, porque a gente tem Álvaro Pereira, o Douglas voltou muito bem, apesar de muitos aí odiarem o Douglas, né? Ele tem esse estigma aí com a torcida do São Paulo, mas voltou bem. Tanto é que ontem o, mais pra frente a gente vai falar do jogo do Lucão aí, enfim, Não, das notas e tal. a gente pode até emendar, mas fazendo um gancho no que você disse, Uhum. eu, Bruno, não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu não faço parte daquela parte da torcida que tem medo de elogiar e medo de criticar o ídolo e medo de elogiar um jogador de mediano para fraco igual o Douglas, de mediano para fraco. Mas o Douglas ontem, infelizmente, tá? Infelizmente, eu vou dizer isso para vocês, infelizmente, mostrou o tanto que ele faz falta pro time de São Paulo hoje. Então, tanto é que nos últimos jogos eu dava um desconto pro Lucão porque ele tava jogando com alguns que não sabiam marcar. Com exceção do jogo do Flamengo, né? Que o Paulo Miranda jogou bem nessa partida, mesmo voltando de contusão. E contra o Fluminense eu não tenho que culpar, a gente não tem que falar muito do jogo do Lucão porque ninguém jogou bem, né? Mas ontem, por exemplo, o Lucão fez o gol, foi importante, enfim, deu os 3 pontos para o São Paulo, o gol que ele fez. Mas olha, ele só tinha ele tinha que marcar o Barcos, cara. E o Barcos teve duas, três chances de gol. Ou seja, todas as vezes que ele foi no mano a mano contra o atacante do Grêmio, perdeu. Então, para mim, o Douglas segurou bastante o lado direito do Grêmio, o lado esquerdo de ataque do Grêmio ontem. Em nenhum momento o Lucão teve que sair para dar combate no lateral esquerdo ou para dar combate com quem vinha pelo lado esquerdo de meio campo do Grêmio. Então, para mim, a partida do Lucão foi de médio para ruim, cara. É complicado. Igual na quarta-feira, eu fui bombardeado por muitas pessoas, né? Porque eu disse que o Rogério falhou nas duas vezes. E falhou. Você entendeu? Cara, tem uma coisa que o Rogério faz, e aí, independente do cara ser ídolo, mito, o que seja, que me irrita muito, cara. Duas coisas, na verdade. A primeira é ajoelhar quando o cara chega cara a cara com ele. Acho isso um absurdo. E esse negócio dele defender de manchete, cara, quando ele acerta, ele joga pra fora. As duas que ele errou, ele deu 2 gols pro Fluminense na quarta-feira. Ele cometeu o erro que a gente aprende na escolinha, né? Não pode espalmar para frente. Ele simplesmente deu duas bolas no pé dos caras do Fluminense. Entendeu? E, cara, e o Gordinho fez 2 gols, meu. O gol do Gordinho lá que ele pegou no bico da pequena área, ficou todo mundo Terceiro. esperando ele bater, cara. Isso foi um absurdo. Então, Um absurdo. o Rogério falhou, mas o Reinaldo também. Tanto nos dois gols do Walter, né? Cara, Lógico, o mas primeiro, a falha maior foi do Rogério Ceni por ter soltado a bola no pé do Walter. Mas, porra, não pode, Fernando, virar o rabo pra bola, velho. Foi isso que o Reinaldo fez. E a outra ficou esperando o Walter chutar. Não dá, não dá.
por mais o Rogério falhou sim, para mim foi ao lado do Muricy Ramalho os principais culpados pela derrota do São Paulo. Porque se o São Paulo não tomar aqueles 2 gols, era 3-2. 3-2 é outra, enfim, é um outro jogo, né? Nós tomamos 5, 2 falhas do Rogério. Mas não dá. Se fosse um lateralzinho um pouco melhor, tirava as duas, Fernando. O terceiro gol foi até muito mérito do Walter, né? Ele meteu um 3D, a bola foi no canto. Cara, o Walter é assim, todo Mas mundo zoou que a gente tomou os gols do Gordinho, mas o Walter, pra esse tipo de coisa, cara, eu considero ele um pouco acima da média, tem uma visão diferente dos outros. Ele uhum. sabe bater pro gol, bate bem demais na bola e chuta forte pra cacete. E no quarto gol, que foi o que o Rogério rebateu também, é, cara, nós não tivemos meio campo, cara, defensivo. É aí que, na minha opinião, entra o erro do Muricy. Porque nós só tínhamos o Souza marcando, Só o Maicon temos, tava mais. né? Nós só tínhamos, só temos. Também, porque ó, você marcar sozinho, né, no caso o Souza, Rafael Sobis, Conca e Wagner, não existe. Tanto é que esse quarto gol, que foi que o Rogério espalmou pela segunda vez pra frente, o Wagner veio sozinho de fora, pô. O Maicon tava mais perdido do que cachorro na mudança, o Pato não voltava para marcar, o Oswaldo até acompanhava o lateral esquerdo, mas o Reinaldo não sabia o que fazia, se ia para dentro da área, se saía para tentar um contra-ataque. Enfim, o Muricy, na minha opinião, errou em não ter reforçado o meio de campo. E aí era para ter tirado o Não Alexandre ter Pato. reforçado antes, né? Que a hora que ele Sim, colocou o Hudson, equilibrou e o São Paulo voltou a tomar conta do jogo. mas aí já tava 4-2, entendeu? É aí que eu falo, Fernando. O São Paulo, nos 15 primeiros minutos, o Fluminense chutou 6 vezes, cara. Para mim, o maior erro do Muricy, o Bruno, e aí a gente que já vem aí, já conhece o Muricy há bastante tempo, cara, muitas vezes dá certo, mas tem vezes que não dá certo, e às vezes eu acho que ele precisava parar para dar uma olhada. O Muricy faz umas invenções que dão muito certo, igual foi em 2007 aquele São Paulo que foi campeão com 5 rodadas de antecedência, perdeu só 4 jogos na temporada inteira, entendeu? Tomou 18 gols Tomou no só campeonato 18 gols no inteiro. Campeonato Brasileiro e ele inventou o Breno na lateral direita e deu muito certo, entendeu? O Muricy ele tem umas convicções que são deles e não adianta ninguém falar o contrário, que é a convicção do Maicon. Hoje, cara, infelizmente, o Maicon tem um bom passe, mas hoje o Maicon não passa e não marca, entendeu? Tá difícil. É uma convicção do Muricy. O Muricy gosta do cara, é um cara trabalhador e tal. Igual o Douglas é aquele cara que todos os treinadores que passaram no São Paulo desde que ele chegou elogiam ele. É um menino trabalhador, que esforçado e tal, que melhorou na mão do Muricy, mas o Douglas antes da chegada do Muricy, cara, eu, por exemplo, tá, Nós, né? eu não continuo com aquela parte da torcida que não consegue voltar atrás. Antes da chegada do Muricy, o Douglas não servia nem pro banco. Hoje eu já não acho isso. Hoje eu já acho que ele é peça fundamental no esquema do Muricy. Não, pra lateral direita a gente não tem ninguém hoje no elenco. Infelizmente ele é o melhor. Ou o menos pior, não sei. Eu sei que com a entrada dele, o lado direito nosso fica bem menos vulnerável, né? E ele ajuda na marcação. É o que eu sempre falei, Fernando. O porte físico do Douglas ajuda muito o São Paulo. O São Paulo sofre menos quando o Douglas joga, porque ele recompõe muito rápido, né? Ele marca muito rápido. E pro ataque também, é uma válvula de escape. Mas, Cara, enfim, ele, ele, guardadas as proporções do que eu vou falar antes que me bombardeiem, ele, o Souza e o Álvaro Pereira. São 3 jogadores no São Paulo que têm um espírito de não desistir nunca, entendeu? O Douglas, por pior que seja, menos ruim e tal, é aquele cara que não desiste. Ele toma um drible, ele volta atrás, ele toma outro drible, ele volta atrás, ele toma outro drible, ele volta atrás. É um cara que não desiste nunca. Então, é aquele jogador que todo treinador gosta.
É o cara que não desiste. O que queimou, na verdade, o Douglas foi o Ney Franco querer colocar ele como substituto do Lucas. É, matou, cara. Aí quebrou as pernas dele, porque ele não ia bem em nenhuma das partidas que jogava mais à frente. Não é a dele. Exatamente, tomava nas costas direto. E aí, enfim, o Ney Franco saiu, veio o Paulo Autuori. Eu nem lembro, cara, se o Douglas jogava com o Paulo Autuori. E com a chegada do Muricy, ele voltou para a lateral e o São Paulo teve uma melhora, pelo menos nesse ano, né? Em termos defensivos ali pelo lado direito, não tomou tanto gol pelas laterais como no ano passado. Lucas, que você citou aí, que tava no Morumbi ontem, assistindo o jogo do Tricolor. O Kaká veio aí também essa Uhum. semana para visitar o CT. Ah, não, mas o Lucas tava no camarote assistindo o jogo ontem à noite. Uhum. É, e ontem o jogo contra o Grêmio, Brunão. Pra mim, o São Paulo jogou mal. É, Feio o jogo, né? jogo horrível. As melhores chances foram do Grêmio. A gente ganhou a partida, mas as melhores chances foram do Grêmio. Muitas delas em falhas individuais do São Paulo, entendeu? E, cara, vou falar uma coisa pra você, viu? É, me dá dó de ver o Souza correndo sozinho no meio de campo do São Paulo, cara. Ontem, quem ajudou ele a marcar, que parecia o segundo volante do São Paulo, era o Ganso. Que deu uns carrinhos, deu umas marcadas. O Ganso tá ficando meio velocista. Você viu que ele volta, corre, vai atrás, E mas era. É, tá meio inumano. O Souza vai chegar uma hora que não vai aguentar, não, cara. só te interrompendo, Fernando, falando do Ganso. É isso que a gente cobrava antes, né? Ele era um jogador que, se você colocar, eu até brincava, falava, se colocasse meu avô para marcar o Ganso estava morto no jogo. E hoje a gente vê que não é assim, ele se movimenta, vem buscar jogo, tenta fugir da marcação e consegue fugir como poucos. Ontem ele teve um lance lindo que ele acho que tocou a bola até pro Douglas que veio de trás, que ele passou no meio de dois jogadores do Grêmio, tocou a bola de perna direita, acho que foi o Douglas mesmo, que depois chutou para fora. É, e voltou direto, tanto é que tomou um cartão amarelo ajudando na marcação. Mas Né? o Ganso ainda tem uma coisa que irrita um pouquinho ainda. Ele é gênio, craque. Mas de vez em quando tem uns preciosismos, nos toquinhos de calcanhar que ele tá de costa que eu acho que não Então, tinha Fernando, necessidade. eu ia falar isso e não é só o Paulo Henrique Ganso. O seu Alexandre Pato faz isso. O seu Luiz Fabiano faz Cara, isso. É, Alexandre Pato ontem eu só lembrei que ele tava jogando quando ele foi substituído. o seu Maicon faz isso. O São Paulo, muito Preciosismo, cara. pouquinho. Cara. Quer comer a pizza antes de preparar a massa. Não é assim, velho. Tem que fazer arroz e feijão primeiro. Ô, Não adianta. Bruno Poeta, cara. Porque, Vai, meu, ó. não, é sério, cara, dá muita raiva. 0 a 0 São Paulo precisando do resultado, o neguinho dando um toque de calcanhar no meio de campo, porra. Não adianta nada, não adianta nada. Faz o arroz com feijão primeiro, depois tenta fazer uma mistura diferente, pô. Cara, meu, eu no Morumbi ontem, meu, como a torcida é predisposta a criticar alguns jogadores, não tem jeito, né, cara? Eu achei que o Douglas fez uma boa partida ontem, muito boa partida. Ajudou muito o São Paulo na marcação do lado direito, mas para 98% da torcida que tava lá, a culpa é sempre dele. A culpa é E sempre dele. eu não vi um erro dele ontem. Cara, eu achei que ele voltou super bem, cara. E para quem correu o tanto que ele correu no gramado pesado, com chuva, para quem tá voltando de lesão na coxa, entendeu? Cara, eu acho que o único que correu e fez o que ele fez ontem, no meu modo de ver, assistindo o jogo lá no Gostou. Morumbi, foi o Souza. Esse, se o São Paulo não fizer uma força para comprar esse cara, vou falar pra você, viu, meu? Não dá não, cara. É, Esse o Álvaro vai valer o esforço para comprar, viu, meu? vale. Vale, até porque a gente não tem ninguém tão bom quanto ele.
Ah, não, não é nem questão de ter tão bom, Bruno. O Souza joga um bolão, cara. Eu acho que fica, cara. Eu acho que fica. Tanto é que o acordo que o São Paulo fez com o Grêmio, nem o Rodolfo e nem ele foram impedidos de jogar ontem. O Rodolfo não jogou porque tá machucado. Eu acho que o São Paulo tem ótimas. É uma ótima oportunidade de comprar o Souza no final do ano. Meu cara, aí eu acho que ele joga um bolão. Você tá maluco. O Souza joga demais, cara. Mas E o a São gente não, Paulo vai a gente ferrar não ele qualquer hora, velho. Porque só ele corre nesse meio de campo. tá ficando desumano o negócio. Tá ficando Tá feio pro só história nele, só história nele. E apesar do Maicon não ser um marcador, ontem eu achei que ele melhorou, Fernando, na parte ofensiva. Trocou alguns passes melhor, ele vinha errando o passe de meio metro, que é uma coisa que a gente sempre elogiou o Maicon, foi a qualidade do passe dele. Ontem ele melhorou, fez até algumas tabelas. E, cara, eu vou desistir de cobrar o cara na marcação porque não é a dele, meu. Tanto é que quando a gente olha a relação do São Paulo, o Maicon não tá como volante, tá como meia. Então, porque é a posição dele, ele é um meio campo, cara. Meio campista do meio pra frente, não do meio pra trás. É aí que estoura no Souza. Não adianta criticar o cara só. Porque ele não. Eu aposto que ele não coloca uma arma na cabeça do Muricy pra escalar ele. com certeza. Então, né? Então, por isso que eu dei uma. Principalmente hoje. Num, na partida de ontem, não vou criticar tanto a partida do Maicon, porque não é dele marcar, velho. Não é a dele. Ele tá se esforçando pra marcar, mas Apesar não adianta. que isso que você falou, eu achei que ele foi bem na marcação ontem. Ele sabe usar bem o corpo, cara. Teve umas bolas que o lateralzinho dos caras lá ia pra cima dele lá. Ele jogava o corpo na frente e o cara batia e voltava, né? Não, e outra, Fernando, se você for ver as jogadas que o Grêmio criou, a maioria foi de chutão pra frente jogando pro Barcos lá, cara. Não teve um assim que. Acho que teve uma jogada só no primeiro tempo, que foi uma boa troca de passes lá, que eles acabaram estando pra fora. Mas a maioria das jogadas do Grêmio era bicuda pra frente e o Barcos se virava lá. E ganhava todas do Lucão. Agora eu falo um negócio pra você, hein, Bruno. Esse Fabiano ontem, hein? Você tá maluco, cara. Eu particularmente achei que ele fez uma baita de uma partida ontem, cara. Guerreiro, brigador, cara. Toda a bola que foi em cima dele ele ganhou. Toda. Ah, infelizmente ontem, os dois companheiros dele de ataque ontem, só lembrei que estava em campo quando foi substituído. Os dois. Então, eu achei até o Oswaldo mais útil do que o Alexandre Pato, mas também não é essas coisas todas, né? Poucas vezes que o Oswaldo arrancou. Ontem ficou bastante impedido o Oswaldo, ficou umas 3 vezes impedido. O Luiz Fabiano até nisso deu uma melhorada. Mas não teve chance, né, cara? Não teve oportunidade de fazer gol. Não foi criada nenhuma oportunidade para ele, mas ele infernizou a zaga dos caras. E como, cara? E como? Chato, né? Daquele atacante chato. Ontem achei que ele fez um baita partida, cara. Uma baita partida. Já que a gente tá falando de todo mundo aí, Bruno, o que você acha da gente dar as notas do pessoal aí? Vambora, Fernandão. Bora Pode lá. começar aí. Tá com a relação aí? Vamos lá. Rogério Ceni, o Mito, o RCN, o Rogério, sei lá, cada um chama de um jeito, né? Pra mim, ontem, fazendo uma somatória dos dois jogos aí, eu vou dar um 5. Achei que ele falhou demais no jogo contra o Fluminense e ontem ele não foi exigido, no meu modo de ver. Apesar das melhores chances ser do Grêmio, mas todas as melhores chances foram chutadas para fora. E então, pelas falhas de quarta-feira e por não ter sido muito exigido no jogo de ontem, vou dar um 5. Cara, nas notas, eu não vou dar pelas duas partidas, Fernando, porque acho que no jogo do contra o Fluminense ninguém merece nota, cara, sinceramente. Então vamos só pro jogo Então, contra o Grêmio, dou um 6, vou então. só para o jogo contra o Grêmio também, eu dou nota 6 pro Rogério, pouco exigido e foi mais um espectador do jogo do que um jogador mesmo. Então, já que a gente vai levar em consideração o jogo contra o Grêmio, teve o Douglas pela direita, o retorno do Douglas. Cara, pra mim, vou dar um 6,5 pro Douglas, porque eu acho que deu bastante consistência defensiva pro São Paulo, então eu acho que um 6,5 tá de bom tamanho.
Eu dou nota 7 pro Douglas. Foi mais um bom jogo dele. Manteve o nível das partidas que ele vinha fazendo antes da contusão. Então eu dou nota 7 pro Douglas. Lucas Silva, que foi o zagueiro pela direita, dou um 5 para ele, apesar do gol, mas eu acho que todas as melhores chances do Grêmio foram em cima dele. Um pouco inexperiente, pesa isso contra o Barcos, que é um centroavante bastante experiente, mas as melhores chances do Grêmio foram em cima dele. Então, um 5. Dou nota 5,5 para ele por causa do gol. Mas muito fraco. Antônio Carlos, cara, 5,5. Teve umas duas bolas que ele tentou tirar, que ele deu umas espanadas que a bola veio para trás lá, que, meu Deus do céu, quase infartei no Morumbi. Eu dou nota 6 pro Antônio Carlos. Foi seguro. Teve essas duas espanadas aí que ele dá a bicuda para frente, a bola acabou subindo. Mas foi uma partida tranquila, quase guardou o dele também no primeiro tempo. Nota 6 pro Antônio Carlos. Pro Reinaldo, eu dou um 5, cara. Difícil analisar a partida do Reinaldo, cara. Você não sabe o que o cara quer fazer, se o cara quer isso, se o cara quer voltar. 5 pro Reinaldo, acho que tá de bom tamanho. Também vou dar um 5 pro Reinaldo, vai. É aquele que não fede nem cheira, né? Cara, Souza, para mim, um monstro no meio de campo ontem, 7,5 pro Souza. Também dou nota 7,5 pro Souza, um dos melhores do jogo na partida de ontem. O Maicon, cara, poxa, pra mim foi um pouquinho melhor do que ele vinha jogando nos últimos jogos, mas não tem potencial para ser titular de São Paulo, mas 5 no de ontem. Né? Eu dou nota 6 pro Maicon, acho que ele melhorou, principalmente na parte ofensiva. Ele melhorou, deu alguns passes, participou de algumas tabelas, até lançamento, né, que era algo que a gente cobrava, que quando ele faz aquela bola em profundidade, melhora. Ele fez alguns lançamentos pro Douglas no jogo de ontem. Então, nota 6 para ele. Na marcação não tenho o que falar, porque o cara tá se esforçando aí. Paulo Henrique Ganso, bastante movimentação, muita ajuda na marcação. Não fez uma partida genial, igual vinha fazendo nos outros jogos, mas por todo esforço, 6,5 para o Ganso. Dou nota 7 pro Ganso. É, foi, teve uma puta de uma marcação em cima dele, eram uns dois volantes em cima dele. Deu o passe pro gol do Lucão. Né? Gostei da partida do Ganso, mas como você falou, não foi genial como nas outras partidas. Mas mesmo assim eu dou uma nota 7 para ele. O senhor Osvaldo, que para mim correu e pouco produziu, 5,5 para o Osvaldo. Também 5,5 pro Oswaldo. No lugar do Osvaldo entrou o Mochila, o Bosquilha. Não sei, eu achei que em umas duas ou três bolas ali ele poderia ter acelerado o contra-ataque. Estava bem do meu lado ali onde eu estava assistindo o jogo no Morumbi ontem. Umas duas, três bolas ele poderia ter acelerado, poderia dar um bom contra-ataque. Ele preferiu pisar na bola, parar, esperar. Para mim foram dois contra-ataques ele fez isso. Para mim foi uma falha dele, mas não que comprometesse. Mas pelo pouco tempo aí, acho que um 5,5 tá bom. Eu dou nota 6 pro Bosquilha. E isso aí que você falou, Fernando, foi uma ordem do Murici. O Murici pedia a todo momento pro time segurar a bola, não partir com tanta, não ser tão afoito nos contra-ataques. Ele pediu realmente pro time segurar a É bola. que a gente sentado na Então, arquibancada não consegue ver, né? aham, aham, então. Mas foi a pedido do Murici Ramalho. Tanto é que ele ficou louco com a última bola do jogo, aquela que o Barcos quase empatou a partida, justamente por causa disso, que ele queria que o time segurasse a bola no ataque. Então por isso eu dou uma nota 6 para ele. Aí o Alexandre Pato, pra mim o pior da partida, disparado. Nota 3,5. Eu só lembrei que o Pato tava jogando quando ele saiu. Eu dou nota 4 para ele aí. Nossa, mas tá difícil, cara. Antes, pelo menos, eu jogava o primeiro tempo, né? Ele fez bons primeiros tempos aí, mas do segundo tempo do jogo do Fluminense pro jogo de ontem tá desaparecido. Ontem o Pato inexistiu, cara. Foi impressionante.
Impressionante. Não, não fez. Pra dizer que não, Fernando, ele deu um chute no gol de fora da área lá, que o Marcelo Groi pegou. Acho que foi a única participação dele, assim, que eu me Impressionante. recordo, acho que foi esse chute aí de fora da área. No lugar dele entrou o Pavon, que me perdoem, cara, perdeu umas duas, três bolas lá na lateral lá e não produziu nada. Foi difícil, cara. Nota 5 porque pra não ser pior, só pra não ser carrasco do menino, vai, nota 5. 4,5 pra ele. E o Luiz Fabiano, pra mim, guerreiro, guerreiro mesmo. Junto com o Souza, pra mim, os dois melhores da partida. Um 7,5 pro Luiz Fabiano também. Eu dou nota 6,5 pro Luiz Fabiano, infernizou a zaga do Grêmio. Não teve chance, mas também, né, como você falou aí, não achei ele um dos melhores da partida. Mas foi o cara que mais puxou a marcação, que mais se movimentou no ataque. Dou um 6,5 para ele. Pro Muricy, eu vou dar um 7, não demorou pra mexer, mas uma coisa que o Muricy poderia fazer aí, de repente, é variar um pouquinho de substituição. A substituição do Muricy é sempre a mesma, o nosso jogo já é marcado e até a substituição já é marcada. Bom, vamos ver aí, né, Fernando? Porque vai vir o Kardec, então a gente não sabe aí como será depois da Copa do Mundo. Uhum. Mas eu acho que até tem mais 2 jogos, né? Tem mais dois Então jogos. nesses dois próximos jogos aí ele vai manter esse time, vai manter essa base. Quarta e sábado, E eu contra os dois Atléticos, né? contra os dois patéticos. É isso aí. Então eu dou nota 6,5 aí pro Muricy. Mexeu, escalou o time. Assim, a única alteração que eu teria feito seria realmente tirar o Maicon e colocar o Hudson, até mesmo o Denilson, cara, para ajudar o Souza na marcação. Mas ele dando a explicação dele, falando que escalou o mesmo time só com a volta do Douglas aí, para dar confiança para os caras. E a gente, como torcedor, é meio. É meio não, É é passional. paixão totalmente, né? Uhum. Então, dou nota 6,5 para ele aí. Espero que no próximo jogo São Paulo apresente um bom futebol aí, porque, cara, pelo menos um pouco mais seguro, né? E não sofra tanto quanto a gente sofreu ontem contra o Grêmio, que apesar de ter tido poucas chances, as chances que teve foi para matar o jogo. É, cara. E aí, Brunão, só pra gente, antes da gente encerrar aí, pra a grande discussão da semana aí, é a volta ou não do Diego Lugano. Eu já expus. Eu me animei. Hã? Eu me animei depois de ontem. Eu já me expus a minha opinião várias vezes na rede social, e eu vou falar agora para quem ouve a gente. Eu, particularmente, pelo ídolo que ele é, o traria. Não tô falando que eu seria contra a vinda do Lugano, tá? Só para deixar isso bem claro. Só que assim, ô Bruno, essa é minha opinião, cara. Eu quero estar enganado se ele vir por São Paulo. Eu acho que não é a solução da zaga do São Paulo. Raça, vontade, essas coisas não vai faltar. Mas o Lugano não é o mesmo. Ele é um zagueiro hoje em dia, para quem pode acompanhar no Uruguai, cara. Ele fez uma excelente Copa América. Para mim, destruiu Copa das Confederações. nas Copas das Confederações. Desculpa, isso mesmo, valeu. Mas ele é um zagueiro lento. Se ele pega um jogo igual ontem, ou igual contra o Fluminense lá, por exemplo, que o Sobis joga na frente dele, ou ele dá paulada, ou o Sobis vai parar lá na frente. Você entendeu? Não é a. Só que não sei, de repente, um time bem ajeitadinho com dois volantes que marque bem, o Souza e mais um, ele ali, tem o Álvaro Pereira, o Douglas que marca muito bem pela lateral, ele pode funcionar muito bem. Eu continuo achando, gostaria muito de estar enganado, como eu gostaria que ele viesse, mas eu acho que não seria a solução do nosso problema hoje, tá? E outra, muito se diz aí do Lugano, que todo mundo criticando a diretoria, que diretoria isso, diretoria aquilo lá, mas tem que ter um querer de ambas as partes, cara.
O Lugano quer vir, mas não quer baixar o salário. O salário que ele ganha hoje é salário europeu. Nenhum clube no Brasil, em sua consciência, vai pagar 800 mil para ele. Entendeu? Então tem que ter um consenso ali de ambas as partes. Até ontem eu não acreditava na vinda dele. O que eu acreditava da vinda do Lugano era zero. Mas depois de escutar o Muricy dizendo o que quer, eu já começo a ele jogar uns 50-50, vai. Então, Fernando. Porque, rapidinho, não sei se você viu a Uhum, entrevista do Muricy na sexta-feira, ele dizendo que o Aidar deu plenos poderes, agora ele é manager do São Paulo. uhum. Ele indica, ele contrata, entendeu? Então, a palavra dele hoje em dia lá dentro tem muito peso. Então, Fernando, até concordo em partes aí com o que você falou, que o Lugano não seria a solução, mas se você trouxer o Lugano e olhar as opções que a gente tem no banco hoje, nem se compara, velho. Então, Bruno, mas é Nem se assim, compara. é, Porque o, pode até faltar um pouco, até faltar velocidade para ele, não vou nem falar um pouco. Pode até faltar velocidade para ele, mas o que falta pro Edson Silva, pro Paulo Miranda, pro Lucão, o Lugano tem de sobra, que é experiência, é, é raça, vontade, identificação com a torcida. Na minha opinião, foi um dos melhores zagueiros da última Copa das Confederações. O São Paulo foi atrás dele quando ele saiu do Fenerbahçe e foi pro PSG, cara. E aí sim ele queria 900 pau. Aí sim ele queria 900 mil euros. Mas será que hoje o Lugano sem contrato vai pedir 900 mil euros? Até porque ele falou esse salário pro São Paulo, mas não é que ele queria ganhar isso no São Paulo. Ele simplesmente disse que queria continuar na Europa. Então será que hoje ele tem esse mesmo pensamento de ficar na Europa, já que ele está sem contrato? Será que hoje, com 33 anos, ele não quer voltar para a América do Sul, ficar mais perto da família, encerrar a carreira num clube que ele tem identificação? É, é como o próprio Maurício falou, não custa tentar. Ou seja, o São Paulo nem tentou. O São Paulo está se baseando em informações de 2 anos atrás, em termos salariais. Então, para mim, compensa sim vir o Lugano. Agora precisa vir o Lugano, vir mais um, pelo menos mais um Lugano e mais dois. Para a gente ter realmente um elenco para brigar por alguma coisa nesse campeonato. Porque se não chegar reforços para nossa defesa, Fernando, a gente vai continuar nessa. Ganha 2 jogos bem, perde 3 jogos jogando mal. Vai ser um time inconstante até o final do campeonato. cara, aí você vê, Bruno, ó, cara, é que assim, às vezes as pessoas não entendem quando a gente fala, entendeu? Eu não tô dizendo que eu sou contra a vinda do Lugano, Uhum. entendeu? Só que não acho que é a solução. Cara, é que assim, você pega aí, ó, 99,9% tá achando que o cara vai chegar e a defesa vai resolver. Não é assim. Não. E eu falo pra todo mundo, Bruno, essa é uma convicção minha. Não, a maioria não pensa igual. Tem alguns que pensam igual, entendeu? O maior problema do São Paulo não é a zaga, é o meio de campo. É o que eu ia até complementar agora, Fernando. Se não chegar mais um ou dois volantes para ajudar o Souza, pode trazer o Thiago Silva. Você pode Não arruma a montar uma zaga do São Paulo. puta zaga lá. Os caras chegam muito fácil na zaga do São Paulo. Pode trazer Thiago Silva e Davi Luiz aí, que não vai adiantar porra É nenhuma. aquilo. O Souza é um excelente marcador, mas o Souza é um só. Ele correu para marcar um cara na direita, o cara virou na esquerda, ele não vai conseguir chegar no cara. Entendeu? E outra, Fernando, hoje a gente está comemorando a suspensão do Maicon, né? Mas deixa chegar a suspensão do Souza para ver o desespero que não vai ser, cara. Meu Deus do céu. Cara, e uma coisa que eu acompanhei aí nas entrelinhas, não sei se isso vai acontecer ou não, entendeu? É que o provável substituto vai ser o Michael, ou vai ser o Denilson, e não o Hudson. Meu Deus do céu. Jogar com Denilson e Maicon no meio campo. Não, Denilson e Souza. Não, não, já eu, Fernando, pela entrevista que eu ouvi do Muricy ontem, o substituto vai ser o Hudson. Tomara, cara. Porque tanto é que ele falou que ele foi perguntado, deixa eu até dar uma olhada aqui na entrevista coletiva dele, que ele foi perguntado sobre essa ausência do Maicon, né? E ele falou que Na verdade, eu vi a entrevista dele, foi em vídeo. E ele falou que não sabia qual era o jogo que as pessoas estão assistindo,
porque o Maicon é um dos jogadores que mais corre, que mais se movimenta, que mais é resistente na equipe. Tanto na hora que ele falou isso, Fernando, eu falei, então contrata um queniano, que o queniano corre pra cacete e não cansa. Né? Já que é pra correr o jogo inteiro e não cansar, traz um queniano. E falou que o jogador que mais se assemelha às características do Maicon é o Hudson. Então ele deu a entender que realmente vai entrar o Hudson no lugar do Ah, Maicon. não, mas se as características igual, então ferrou, deixa no banco. Se for Eu acho que igual, ele falou deixa mais no... no termo de movimentação. Tô brincando, Bruno. Quer ver aqui, ó? Tá aqui, ó. Dificuldade sem Maicon suspense. Foi a pergunta feita para ele. Aí ele falou aqui, ó. As pessoas assistem outro jogo. É um jogador que no scout e no quilômetro percorrido é um absurdo. Mas não se analisa isso. Temos um jogador com características parecidas, que é o Hudson, um segundo volante que sai pro jogo. Só que o Marco não é segundo volante, Muricy. Porra. Apesar de eu gostar de você, eu discordo nessa sua vista aí de. Sua forma de ver o Maicon, cara. Porque o Maicon, pra mim, não é um segundo volante que sai pro jogo. Ele é um meia que tá recuado. Isso aí. É, mas é isso aí, né, Brunão? Vamos chegando aí É isso aí, Fernandão. a mais um fim de um bate-papo de arquibancada aí. Lembrando a galera que a semana que vem vai ter, provavelmente no domingo novamente, um bate-papo de arquibancada. Novamente com dois jogos. Tem um jogo contra o Patético Paranaense e contra o Patético Mineiro. Um jogo na quarta, outro no sábado, às 18h30 e às 22 horas. Às 22, né? Na quarta e às 18h30 no sábado no Morumbi. Quem tiver a oportunidade de assistir o jogo de São Paulo no Morumbi, vá, que Morumbi depois só daí uns 45 dias, mais ou menos. Cara, eu tava na fé que ia nesse jogo, que esse jogo tava marcado pra domingo, 4 horas da tarde. Então, Só que aí o que acontece? As galinhas vão jogar domingo, 6 horas e adiantaram o jogo do São Paulo. então, quem puder vá, quem não puder assista, e quem puder nos ouça, porque a gente vai ficar um tempo aí, ao menos que aconteça alguma coisa aí nessa período de Copa aí, ou a gente faça uma edição para falar se São Paulo contratar alguém ou se fechar algum negócio bacana, mas senão a gente vai ter um pequeno recesso aí em torno de uns 40 dias aí até o próximo jogo de São Paulo. É isso aí, Fernandão. A gente vai ter um período de sabático aí, né? Mais um. Mas isso aí, galera. Continuem nos ouvindo. Aí tem YouTube. Agora tem a nossa página no Facebook, que é Bate-Papo de Arquibancada. Tem o nosso Twitter. Então, nos acompanhem, nos divulguem aí, para que a galera continue dando força aí nesse novo projeto do Fernando e meu aí. E tomara que a próxima rádio seja com 2 vitórias e não com. Que não tenha nenhum desastre na próxima rádio. Então, um grande abraço a todos, um abraço, Fernandão, e até a próxima. É isso aí, galera. Abraço a todos, uma ótima semana para todo mundo e até a próxima.